Primeiramente, por estar com essa oportunidade aqui, cultuando o nome do Senhor Jesus, e também pela presença da minha família, que está ali também. Fico muito feliz de eles poderem estar aqui hoje, cultuando com a gente, adorando o nome de um só, que é Deus, o seu Filho Jesus Cristo. Então, os irmãos podem abrir o livro em Mateus, capítulo 1, versículo de 18 ao 25. Nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viverem juntos, ela encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ela tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta: eis que a virgem vai engravidar e dar à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor havia ordenado, e não teve relação com ela até que deu à luz um filho. E ele o chamou com o nome de Jesus. Amém, irmãos? Sempre falar de Jesus é bonito, sempre falar de Jesus é tão bom. Um dos personagens bíblicos que eu mais gosto de falar é de Jesus. Não é à toa que Ele é o nosso Deus e que nós adoramos, né? Todos têm um significado, claro, todos os profetas, os apóstolos, mas Jesus foi diferente. Todos pecaram, mas Jesus não pecou. E é muito lindo de falar o evangelho dele, é muito lindo de falar as palavras de Jesus, de ver como ele ensinava e como ele deixava o seu decreto para a gente hoje, né? E o nascimento de Jesus aconteceu de uma maneira mais simples possível, não como a gente, nasceu até mais inferior, dizemos assim, né? Que a gente nasceu no hospital, tudo certinho, e ele não, ele nasceu numa manjedoura, com bezerros, vacas, tudo lá, num lugar que não era um ambiente para uma criança nascer. E ele nasceu, e ali estava o nosso Salvador. Dá até para tirar de exemplo para a gente hoje, que muitas das vezes as crianças, algumas crianças, os pais idolatram muito, e as crianças às vezes acabam sendo o senhor da casa. Muitas das vezes ele acaba estando no lugar que não deveria estar. Amar, a gente tem que amar. Todo pai tem que amar o seu filho, educar, mas não deixar passar do ponto. Porque Jesus cresceu na simplicidade, na humildade. E olha quem ele se tornou. Olha o homem, quem foi Jesus. Então serve de exemplo para nossas crianças, para a gente cuidar da nossa criança, do jeito da gente cuidar das nossas crianças, né? E a Bíblia diz ainda que Maria, ainda quando estava grávida, né? Ela se tornou grávida. O José, seu marido, ele não queria botá-la em público, porque naquela época seria uma vergonha e seria praticamente uma traição dela com José. E no caso, a gente leu a Bíblia, não é desse jeito. E então José, como homem humilde, homem certo, né? Seguindo as leis, ele tentou deixar ela e tentou praticamente abandoná-la. Mas José sonhou. O anjo veio em sonho de José.
E José sonhou, e o anjo falou para José que aquele menino que iria vir não vinha de nenhum homem, não vinha dele, mas sim do Espírito Santo de Deus, que era a obra do Espírito Santo de Deus. E aí José aceitou, voltou, tomou sua esposa, e aí começa a trajetória de Jesus. Não foi fácil no começo da vida de Jesus, foi difícil ele se tornar quem ele se tornou. E a Bíblia diz que quando Maria foi na casa da Isabel, ela, ao chegar lá, o bebê que estava também, que Isabel estava grávida, o bebê que Isabel estava esperando, se estremeceu na barriga, entendendo que aquele bebê que estava na barriga de Maria era Jesus, e nada mais e nada menos, o bebê que estava na barriga de Isabel era João Batista, esse que viria antes de Jesus para proclamar o reino de Deus. Aleluia. E Jesus cresceu, Jesus foi adquirindo conhecimento. A Bíblia diz que com 12 anos de idade, Jesus já era inteligente, já estava adquirindo bastante conhecimento, e a gente tem prova disso na Bíblia. Com 12 anos de idade, Jesus estava no templo, e os seus pais estavam procurando sua mãe e seus irmãos, e aí falaram para Jesus: Jesus, eles estão te procurando, sua mãe, seus irmãos. E até Jesus perguntou, tanto conhecimento que Jesus já tinha com aquela idade: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aquele que faz a vontade do meu Pai, que faz aquilo que meu Pai quer, aquilo que meu Pai deseja que a gente façamos. E Jesus adquiria muita experiência e foi crescendo e crescendo, e o tempo foi passando, e João sempre anunciava o reino, ele sempre anunciava o reino de Deus, ele veio primeiro do que Jesus para anunciar, para preparar as pessoas para o reino do céu, e ele sempre mantinha a humildade de falar que depois dele viria alguém que batizava em Espírito, porque ele apenas batizava com água. E ele falou, acrescentou algo a mais ainda. Falou que ele não era digno nem de tocar nas sandálias daquele que viria depois dele. E continuando a trajetória de Jesus, certo dia Jesus, num casamento, um dos milagres mais bonito que Jesus fez, e o primeiro, no casamento, no meio do casamento acabou o vinho. E naquela época, e até hoje, é uma vergonha o vinho acabar. Ou seja, hoje é o refrigerante para a gente, é o suco. E era uma vergonha para quem estava casando, os noivos. E sua mãe foi lá e falou com Jesus: faça alguma coisa. E ele falou: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas sua mãe tinha totalmente a confiança que uma mãe tem no filho. Todas as mães conhecem o filho e sabem qual é o seu potencial. E Maria sabia o potencial de Jesus. Ela sabia a capacidade que Jesus tinha de fazer qualquer coisa. E aí ela falou com as pessoas que estavam servindo: faça tudo o que ele me mandar. E um filho não vai negar um pedido de uma mãe, né? E ele chamou as pessoas, colocaram, acredito eu, alguns tonéis, alguma coisa assim, e jogaram água, e daquela água se transformou em vinho. Uma extraordinariedade, uma coisa incrível que Jesus fez. Que milagre! E todos ficaram alegres, e aqueles que experimentavam falavam ainda: todo mundo costuma deixar o melhor vinho no começo, porque depois que embriagar, depois alguma bebe o vinho ruim, mas aquele vinho que Jesus serviu foi o melhor vinho, e ele ficou para o final, e todos ficaram encantados com aquele milagre que Jesus tinha feito. E a carreira de Jesus começa quase aí. Certo dia Jesus se encontrou com João Batista, e João Batista reconheceu em espírito e perguntou: é você? É tu
que vem depois de mim? Que vem depois de mim? E ele falou, sim. E Jesus pediu para João Batista batizar com toda a humildade do mundo. E João ficou até envergonhado, ficou até com medo de batizar Jesus, porque ele sabia o tamanho, quem era Jesus, o poder de Jesus. E aí, João batizou Jesus, e daquele momento, depois do seu batismo, depois de Jesus, começou a sua vida missionária, sua vida de pregação, sua vida de cura, de milagres. Jesus dali ele começou a anunciar o reino de Deus com mais frequência, e o povo começou a seguir ele mais e mais. Por onde Jesus passava, juntava multidões, os discípulos acompanhavam, não era à toa. Um cara do que era Jesus, o que significa Jesus. Quem deixaria um pai, uma mãe, uma esposa para seguir Jesus? E os discípulos fizeram isso. Hoje, a gente sabe quem é Jesus, a gente tem escrito, a gente conhece a grandiosidade de Jesus, mas naquela época, para eles era comum, era a mesma coisa que um conhecido para eles. O pensamento de alguns, eu vou seguir o filho de um carpinteiro, um cara desse tipo? E eles o seguiram, largaram, e depois desse primeiro milagre de Jesus, que era transformar água em vinho, eles acreditavam mais ainda em Jesus, sabiam do potencial de Jesus. E Jesus fez tantos milagres, tantas curas incríveis, tantos demônios que Jesus expulsou, mas Jesus era diferente. E o milagre mais surpreendente de Jesus era que quando Lázaro tinha morrido, já havia 4 dias, e era uma coisa impossível para alguns, mas para Jesus não. E Jesus foi lá, chamou Lázaro, e Lázaro ressuscitou pelo 4º dia já morto. Dá para ver, né, irmãos? O tamanho que é Jesus. E eu vim aqui hoje para declarar o tamanho que é nosso Deus, o tamanho que é nosso Cristo, que a gente segue. E outras coisas também que Jesus fez, expulsar demônios. Hoje a gente vê às vezes pastores, às vezes algumas pessoas, quando expulsam demônios, até com dificuldade para expulsar. Mas Jesus não, ele não tinha 12 conversas. A dele só mandava sair e saía. O demônio tinha medo dele. Tem até uma passagem até importante na Bíblia, porque um demônio estava nos túmulos atormentando aquelas pessoas daquela cidade, e Jesus, e ele quebrava, esse demônio quebrava a corrente, não tinha ninguém que segurasse ele, e Jesus simplesmente chegou nesse lugar, e o demônio logo se espantou e falou: já veio nos atormentar, filho de Davi? Já conheceu Jesus? O demônio sabia quem ele era. E ainda o demônio murmurou ainda, falou assim: por favor, não nos tire daqui, mas bote a gente naqueles povos ali, deixa a gente falar, por favor. E Jesus falou: vai. E eles entraram nos povos. Só que o que acontece, irmãos? Os porcos caíram tudo de um penhasco abaixo e morreram todos. E as pessoas que estavam cuidando dos porcos já correram para anunciar. Já saíram falando da cidade. E aquilo Jesus sempre ficava famoso e mais famoso. Jesus sempre era conhecido e mais conhecido. E Jesus alcançou uma altura que quase ninguém havia alcançado. Tanto milagre. Jesus, na hora de pregar, ele tinha que pregar às vezes em cima do barco, porque a multidão era muito grande que acompanhava ele. Era muita gente seguindo ele, irmãos. E onde tem muita gente seguindo, tem às vezes inveja. Os judeus, Jesus veio para os judeus, mas ele não queria aceitar Jesus. Aliás, ainda hoje eles acreditam que Jesus vai vir ainda, mas para nós que somos cristãos, não. Jesus já veio e hoje ainda ele vive entre nós. E aí foi a trajetória de Jesus. Muito lindo. E atraiu invejosos, como havia falado. E certo dia, mais para o final ali da passagem dos evangelhos,
Jesus foi traído por Judas. Judas, um discípulo dele, um escolhido dele. E ele foi traído. Traído por apenas algumas pratas, algumas moedas de pratas. E aí, certa noite, o soldado estava procurando Jesus. E aí Judas traiu Jesus com um beijo. Ele deve, acredito eu, falou para os soldados: aquele que eu der um beijo no rosto, esse sim é Jesus. E aí o soldado, ele beijou Jesus, traiu com um beijo. E os soldados sabiam que aquele era Jesus, e agarraram Jesus para levar ele. Imagina o nosso Deus sendo levado pelas mãos humanas. E Pedro, eu até acredito que Pedro até fez uma coisa que o ser humano qualquer um faria, por um familiar seu, por um amigo. Ele tirou uma navalha e cortou a orelha do soldado que estava querendo pegar Jesus. E a orelha do soldado arrancou a orelha. E Jesus falou: para, Pedro, você não é desse jeito que o meu pai quer, não é desse jeito que eu anuncio, não é desse jeito que eu prego. A gente está fazendo errado. E aí botou a mão na orelha do soldado, e o soldado foi curado. Imagina, um inimigo que estava pegando Jesus para ser preso, e ele cura. Olha a tamanha bondade que ele tem. Olha o amor de Jesus. E Jesus foi pego, judiaram dele, tentaram humilharam, deram cusparadas nele. Imagina, um Deus sendo humilhado. E ainda ele era considerado quase um rei. Eles botaram uma coroa de espinho na cabeça dele e batiam ainda nele. A Bíblia diz que eles batiam tanto que até chegava quase perto dos órgãos, de tanta maldade, chicotes preparados mesmo com pontas de aço, aquele que furava mesmo, que feria Jesus. E ele era carnal como a gente, ele sentia a mesma dor que a gente sente. Uma chutadinha a gente já sente muita dor. Imagina a dor que ele estava sentindo naquele momento. E a dor também de traição. O seu povo, ele veio para ajudar o seu povo e ainda levou isso. Olha a tamanha bondade de Jesus. Olha o tamanho do poder que ele tinha de amar o ser humano. E eles bateram em Jesus. Jesus foi crucificado. E é muito triste a gente saber que o ser humano, até hoje, tem a capacidade de ferir as pessoas, às vezes nem do jeito que feriu Jesus, mas às vezes com palavras, com atitudes, e ainda existe isso até hoje. Existem pessoas mais ainda. E Jesus foi crucificado. Um dia de sexta-feira Jesus foi morto, de tanto ser judiado, passou por coisas absurdas, judiação, machucaram o corpo dele, o psicológico também. E passando, Jesus morreu. Infelizmente, nosso Deus morreu naquele momento, mas pela honra e glória, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Tentaram fazer o impossível, até para fechar a boca do túmulo, para ele não sair, para alguém não tentar tirar ele. Mas o plano de Deus não tem falha, irmão. Quando ele escreve daquele jeito, é daquele jeito, é do jeito dele. E hoje, Jesus vive, e ele hoje vive em cada um de nós. Ele vive em você, vive em mim, vive em toda a sua família, vive na sua casa, mas às vezes a gente não reconhecemos. Deu para entender, irmãos, o tamanho da grandiosidade de Deus, de Jesus, o Deus a quem a gente serve, o que a gente saiu de casa hoje para vir aqui para adorar, não é um Deus de brincadeira, é um Deus de promessa, é um Deus que tem algo na sua vida, tem algo na vida do jovem, tem algo na vida das mulheres, do varão, cada um ele tem algo na vida de vocês, e ele não quer perder nenhum de vocês, ele quer ganhar todos vocês para ele quer levar vocês de qualquer jeito para ele. Claro, não só de qualquer jeito, mas você fazendo o certo, você amando ele, amando seu irmão, amando a Deus, botando Deus acima de todas as coisas. Assim ele te quer.
Ele quer buscar você, Ele quer trazer você para perto, Ele quer te amar. Olha o tamanho do amor de Jesus, é um amor incrível. Eu até às vezes me emociono, porque eu sou tão pecador comparado ao amor de Jesus. Serve para cada um de nós pensarmos na nossa casa, quando a gente estiver indo embora: será o que eu faço é da vontade de Deus? Será que eu estou fazendo o possível para agradar a Deus? Será, irmãos? Porque o que a gente faz, a gente acha que às vezes que é muita coisa, mas não é, ainda é pouco. A gente tem que fazer mais, se esforçar mais, se dedicar mais, ler mais a Bíblia, entender a palavra de Deus, seguir Jesus, assim como os discípulos seguiu, e hoje a gente tem uma importância que hoje a gente está aqui. Nós estamos tentando fazer o certo, tentando adorar a Deus, tentando seguir tudo que Jesus fala através da palavra para a gente, e é isso que é importante. E se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir a nossa salvação, a gente vai conseguir chegar lá no reino de Deus, onde tudo vai ser maravilhoso, as nossas lutas, tudo que a gente fez aqui não foi em vão. Vale a pena amar o irmão, vale a pena ser bom, vale a pena seguir a Deus, a seguir a Jesus. A gente não podemos sair daqui hoje vazio, como mais algum domingo, como mais uma pregação, mais um culto. Não, devemos trazer Jesus para a gente, devemos seguir Ele de corpo e alma. Todos nós somos pecadores, pecamos, erramos, somos seres humanos, mas a gente nunca pode esquecer de Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que morreu, que vive cada um de nós, e veio trazer o seu Espírito Santo de Deus. Irmão, sabe quando a gente briga com outro irmão, mas a gente sente aquele sentimento de arrependimento, a gente sente que a gente não fez a coisa certa, e aquilo começa a corroer dentro da gente, para a gente tentar pedir o perdão. Isso é o Espírito Santo de Deus movendo a nossa alma, é o Espírito Santo de Deus movendo em você. O Espírito Santo de Deus faz coisas incríveis. Está aqui hoje aqui na frente, às vezes não é do meu querer, não é minha vontade, porque eu sou vergonhoso também, eu tenho vergonha, às vezes eu não me expresso bem, mas o Espírito Santo de Deus não deixa nada disso acontecer. Ele dá autoridade a você para ensinar, para anunciar, para levantar a obra de Deus, para surgir mais profetas. A juventude muito linda está vindo aí. Essa juventude de Deus, graças a Deus, faz um bom papel aqui na igreja, desde pequenininho. Ela já vem cantando, anunciando, pregando um ótimo papel, cada um do seu jeito, mas todos adoram ao Senhor Jesus. Desde o começo que eu vim aqui, tinha muitos jovens, tinha muitas pessoas aqui na igreja, e hoje eu vejo que a juventude diminuiu. Não tem mais o tanto que tinha. Às vezes pode ser um erro da gente, às vezes pode ser eles mesmo querendo sair, mas a gente não pode deixar eles sair. A gente não pode, eu não coloco a culpa no dirigente, não coloco no pastor, não coloco nos obreiros, mas eu coloco todos nós. Não vamos deixar o irmão escapar, vamos tentar colher eles de qualquer maneira. Ensina, bate, mas bate com responsabilidade. Errou, dá disciplina, mas dá disciplina mostrando que você não quer ir longe, mas que quer ele aqui perto da gente. Cada um pode fazer esse papel aqui. Um irmão que está afastado, um jovem, porque hoje eles estão perdidos praticamente. Alguns estão bebendo, estão fazendo coisas erradas, alguns usando droga. E esse não é o papel da gente que é crente, que a gente que é cristão. A gente que acredita em Jesus tem que ter o papel de trazer eles de volta para a casa do Pai. Às vezes seja um amigo de vocês, ou primo, ou parente, tenta conversar, tenta trazer na paz. A disciplina tem que ter. Aqui dentro da igreja não pode entrar de qualquer jeito, mas demonstre amor, demonstre para eles que eles tentando fazer o certo, nós amamos eles, assim como Jesus ama. Jesus não quer ver o irmão afastado, ele quer ver para perto, não de qualquer jeito, como sempre falo, mas tragam,
vamos trazer para perto. Cada um pode, se o irmão afastou, pergunte. Não é só isso, não é só o papel do pastor, é papel de todos nós. Pergunte por quê, está precisando de alguma coisa, vamos trazer para perto, vamos trazer mais e mais gente, porque a nossa missão aqui na terra é proclamar o reino de Deus e trazer mais pessoas aqui para a igreja, trazer mais gente, encher a igreja de culto. É isso que agrada a Deus, é isso que agrada o nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos na palavra, olha o que Ele fez pela gente, por tantas coisas que Ele fez pela gente, e a gente às vezes não faz tanto por Ele, mas vamos esforçar mais e mais, porque Deus nos ama, Jesus nos ama, Ele quer você, Ele me quer, Ele quer todo mundo na casa dEle, adorando a Ele, para um dia a gente chegar no reino do céu. Amém, irmãos? É mais uma pregação. Espero que os irmãos possam ter entendido, levado para o coração. Desculpe se eu machuquei às vezes com palavras, não era a minha intenção. Minha intenção é levar com amor a palavra de Deus, tentar salvar mais alma, tentar que a palavra de Deus possa chegar em você. Às vezes você não está entendendo agora a palavra, mas quando você chegar em casa, quando você estiver fazendo o seu serviço amanhã, você vai começar a pensar em tudo que a respeito que nós falamos aqui hoje sobre Jesus, e você vai se encher de alegria, porque seguir Jesus não tem uma honra maior, não tem uma felicidade maior do que seguir Jesus, tentar fazer o certo, tentar fazer o que a palavra nos diz. E a gente é privilegiado por isso. A gente sente uma alegria muito grande, que não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague essa alegria que a gente sente em saber que a gente está junto com Jesus e que um dia a gente vai ser salvo, e todo esse tormento que aqui na terra tem, e provações, vai acabar um dia e vai ser só maravilhas, junto com o Pai, adorando junto com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Espero que o Senhor Jesus possa abençoar todos vocês possam todos sentir santificados, que o Espírito Santo de Deus possa sempre acompanhar vocês. Amém? Bota um voto final aqui. Amém. Esta palavra, esse jovem acabou de deixar para todos nós, e ele anunciando Jesus.